Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha Mãe, fecha a vontade divina em minha alma, para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Então vamos iniciar hoje o 11º dia dos 31 dias com Maria. Vamos para a nossa oração inicial, que é feita a cada dia do mês. Oração à Rainha Celestial para cada dia do mês. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho ao teu regaço materno para abandonar-me como tua querida filha entre teus braços e para te pedir com meus mais ardentes suspiros neste mês consagrado a ti, a mais grande graça que admitas a viver no reino da minha vontade, no reino da divina vontade. Mãe Santa, tu que és a rainha deste reino, admita-me a viver nele como tua filha, para que já não esteja deserto, mas sim povoado por teus filhos. Por isso, soberana rainha, em ti confio, para que guies meus passos no reino da divina vontade. E agarrada na tua mão materna, guiarás todo o meu ser, para que viva para sempre na divina vontade. Tu serás minha mãe, e como minha mãe, te confio a minha vontade, para que a troques pela vontade divina, e assim possa estar segura de não sair de seu reino. Por isso rogo-te que me ilumines para fazer-me compreender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos para o 21º dia. A Rainha do Céu, no reino da divina vontade, o sol nascente, tarde inteira, o Verbo divino entre nós. A alma para sua mãe rainha. Doce mãe, meu pobre coração sente a extrema necessidade de se ajoelhar, confiar meus pequenos segredos a você e confiá-los ao seu coração materno. Ouça, ó minha mãe, ao olhar para as grandes maravilhas que o Fiat Divino trabalha em você. Sinto que não estou dado a imitar você, porque eu sou pequena, fraca, e por causa das tremendas lutas da minha existência, que pousam em mim e não me deixa com o fio da vida. Mamãe minha, ó como eu gostaria de desabafar meu coração no seu, para fazer você sentir a dor que me amarra e o modo que me tortura, que pode falhar em cumprir a vontade divina. Misericórdia, Mãe Celestial, tenha misericórdia, esconda-me em seu coração e eu perco a memória dos meus males, para lembrar de viver da vontade divina. Palestra da Rainha do Céu, Mãe de Jesus. Querida filha, não tenha medo, confie na sua mãe, despeje tudo em meu coração, e contarei tudo, você será também como eu. Mãe, transformará suas dores em luz e eu a usarei para ampliar as fronteiras do reino da divina vontade em sua alma. Então deixe tudo de lado por enquanto e me escute. Quero lhe contar o que o pequeno Rei Jesus fez em meu peito materno e como sua mãe nem perdeu o fôlego do pequeno Jesus. Então, minha filha, a pequena humanidade de Jesus estava crescendo, unida hipostaticamente com a divindade. Meu seio materno era muito estreito, obscuro, não havia lampejo de luz, e eu o vi no meu peito materno imóvel, envolto em uma noite profunda.
Mas você sabe quem formou essa escuridão tão intensa para o menino Jesus? A vontade humana, na qual o homem se envolveu voluntariamente. E por quantos pecados ele cometeu, tantos abismos de escuridão se formam ao redor e dentro de si, de modo que isto o fez imóvel para fazer o bem. E meu querido Jesus, para pôr em fuga as trevas desta noite tão profunda, não dos quais o homem se tornou prisioneiro de sua própria vontade sombria, até que ele perdeu o movimento de fazer o bem. Ele escolheu a doce prisão da sua mãe e voluntariamente realizada aos 9 meses de imobilidade. Meu filho, minha filha, se você soubesse como o meu coração materno estava machucado para chorar, suspirei o pequeno menino, Jesus, no meu peito. Sua pulsação ardente palpitava alto, e ele ansiava por amor. Ele fazia seu coração bater em cada coração, pedir por sua alma por piedade, porque ele, por sua causa, voluntariamente, trocava a luz com a escuridão, para que todos pudessem obter a luz real para chegar em segurança. Tem um livro, eu não lembro se é porque tem o Mística Cidade de Deus e tem o outro, esqueci o nome, mas Jesus fala, né, que no ventre de Nossa Senhora, ele tinha a razão perfeita, né, você sabe que ele nunca perdeu a razão, né, ele estava totalmente consciente, não é igual a gente bebê que nem lembra da barriga, né, então ele mortificava os olhos, a boca, os ouvidos, porque ele estava imóvel, né, então ele não podia enxergar, então ele estava lá para mortificar os olhares das criaturas, né? A boca que ele não podia falar, porque era a língua, né? Mortificação pela língua. O ouvido, pelas coisas que as criaturas escutam, né? Que não são santas. Então, ele estava todo o tempo, desde que ele foi concebido, em reparação, né? Por isso que ele estava na escuridão e ele convertia tudo em luz no ventre de Nossa Senhora, né? Ele ficou 9 meses em sofrimento. Minha querida filha, quem pode dizer o que o meu pequeno Jesus sofreu no meu seio? Penalidades inaudíveis e indescritíveis. Ele foi dotado com plena razão. É isso que eu estava falando agora, né? Que tem o. Eu esqueci o nome do livro. Esqueci o nome do livro. Ele era Deus e homem, e foi tanto o seu amor que pôs de lado os infinitos mares de alegrias, de felicidade, de luz, e mergulhou sua pequena humanidade nos mares de escuridão, de amargura, de infelicidade, e as misérias que as criaturas haviam preparado para ele. E o pequeno Jesus as colocou sobre os ombros como se fossem suas. Minha filha, o verdadeiro amor nunca diz o suficiente, não olha para as dores, e por meio da dor procura quem ama. E então ele fica feliz quando coloca a sua vida para dar vida àqueles que a amam, que ama. Minha filha, ouça sua mãe. Você vê que fazer a sua vontade é ruim? Não somente você prepara para Jesus à noite, mas também forma mares de amargura e miséria, nos quais você permanece tão sobrecarregado que você não sabe como sair dele. Então tenha cuidado, faça-me feliz dizendo-me: eu sempre quero fazer a vontade divina. Agora ouça, minha filha, o pequeno Jesus, amante do amor, dava o passo para sair à luz do dia. Suas ansiedades, seus suspiros ardentes e os desejos de querer abraçar a criatura, de ser visto e de olhar para ela para sequestrá-la, não lhe davam mais paz. E assim como ele, uma vez se colocou à procura dos portões do céu para se fechar no meu seio, ele está se colocando à procura das portas do meu seio, que é mais que o céu, e o sol da palavra eterna se eleva no meio do mundo.
e forma a tarde inteira, de modo que para as pobres criaturas não haverá mais noite, nem alvorecer, mas sempre sol, mais do que na plenitude do meio-dia. Sua mãe sentiu que não podia mais segurá-la dentro de si. Mares de luz e amor me inundaram. E quando ele a concebeu dentro de um mar de luz, ele emergiu do seio da minha mãe para um mar de luz. Querida filha, para aqueles que vivem da divina vontade, tudo é luz, e tudo é convertido em luz, de onde eu, arrebatada, esperei para segurar meu pequeno Jesus em meus braços. E quando ele saiu do meu seio, senti seus primeiros gemidos amorosos, e o anjo do Senhor entregou-me em meus braços, e eu segurei firme no meu coração, e lhe dei meu primeiro beijo, e o pequeno Jesus me deu o dele. Isso é o suficiente por agora. Eu estarei esperando por você novamente amanhã para seguir a narração do nascimento de Jesus. Então vamos para os pontos de meditação. Para aqueles que vivem de divino, tudo é luz e tudo contém em luz. Aqui está o coração da meditação de hoje. A luz do mundo, como a Divina Maria explica. Nunca nos esqueçamos da frase de São João Apóstolo: Deus é luz e nele não há trevas. Ele se calou na escuridão do ventre virginal da Maria Santíssima, onde ela certamente gostava de se entregar em braços divinos à sua mãe e receber seu oceano de amor, mas também sofria as trevas materiais, com plenitude de consciência e também lucidez humana. Tenha em mente que sempre foi uma doutrina comum entre santos e doutores que tanto Jesus quanto Nossa Senhora tinham, desde que estavam isentos da culpa original, o uso imediato do livre-arbítrio, imediatamente após a concepção, para compartilhar as trevas geradas pela vontade humana, destruí-los uma vez que veio a luz, conceder àqueles que recebem o dom de Deus, para viver não só a madrugada ou o amanhecer, mas sempre sol, como ao meio-dia. Atenção! Sempre, seja qual for a situação que você esteja vivenciando, não importa o que aconteça, porém as coisas vão sempre pelo poder das trevas da sua vontade humana, se você não dizer a ela que terminou seu reino em você para sempre, e deixar a luz do mundo te elevar. Então aqui ele está falando, né, que Nossa Senhora e Jesus sempre tiveram consciência, né, no ventre, desde a da concepção, por causa, é, como eles não tinham pecado original, né, então eles estavam sempre reparando, né, para trazer o gênero humano, né, reparando ali, igual eu estava falando, né, que Jesus tinha consciência. É, peraí, que eu dei uma perdida aqui. Mas é isso que eu estava falando aquela hora, né? Jesus e Maria nunca perderam a consciência, mesmo estando no ventre, né? Então, eles sempre estavam conscientes e dizendo sim para a divina vontade, né? Então, lembra que Nossa Senhora passou, ela narra, né? Quando ela foi concebida, né? Então, ela visitava Deus, então ela nunca perdeu, né, a consciência, né? E aqui no final, ele está explicando assim, que na divina vontade, qualquer situação que a gente esteja passando é luz, sempre vai ser luz, né? Então, que sempre a gente vai ter a clareza, né, quando estiver passando por qualquer situação, a clareza da situação sempre vai se converter em luz, né? A gente sempre vai tirar algo bom daquilo que a gente está passando, né? Nunca vai ser tristeza, né? A gente sempre vai tirar algo de aprendizado, né? Então, se a gente tirar algo de aprendizado, é luz, né? Então, a gente se eleva para o divino. Então, aqui, deixar a luz do mundo te elevar. Né? Se a gente ficar na vontade humana, o que a gente passar, a gente sempre vai ver o peso,
né? Então, geralmente vai reclamar da situação que passou, né? E na divina vontade, não. A gente pode, sim, claro que a gente sente, às vezes, o sacrifício de estar passando por alguma coisa, né? Mas a gente sempre vai ver no final que aquilo foi para nos trazer algo bom, que veio para nos ensinar algo sempre de bom, né? Então, isso que é luz, né? Então, às vezes a gente está em alguma situação que a gente não vê o final, porque Deus às vezes não revela para a gente toda a situação, né? A gente viu que nem para Nossa Senhora, ela nem sabia que ser mãe de Jesus, né? Ela sempre estava na confiança, mas então Deus não revela tudo. Mas em cada passo, né, em cada dia vivido, a gente tem a luz necessária para aquele dia, para a gente passar aquele dia, né? Às vezes, quando essa situação terminar, a gente vai entender que tudo foi para o nosso crescimento espiritual, né? Então, quem vive na divina vontade, ele vive assim. A vontade humana, além de criar abismo de escuridão, torna o homem imóvel, né? Então, com a vontade humana, a gente nunca vê, né, que foi para algo bom, né? A gente não tem. É porque é escuro. Não entende o que passou. A gente não consegue entender. Para libertar-nos dessa escravidão ulterior que nós construímos e nós criamos, fechando-nos em nós mesmos, nas gaiolas da imobilidade, incapazes de sair de nós mesmos. Né? Então, a vontade humana, ela nos fecha, olha. Ela nos deixa imóvel porque a gente se fecha no nosso mundo, só no nosso pensamento. Né? A gente não se eleva o pensamento. Né? Então, ela não deixa você elevar o pensamento, né? De nos abrirmos com confiança à graça de Deus, de mover passos corajosos e alegres para Deus e em direção ao próximo, à humanidade de Jesus. Em qualquer momento teria sido facilmente capaz de se livrar de nós. Não tendo dificuldade em deixar o útero virginal de Maria, se ele quisesse, como de fato ele não teria dificuldade em descer da cruz e eletrocutar os judeus, se ele quisesse. Fechar-se no espaço estreito da placenta abençoada da Rainha do Céu, que conscientemente e voluntariamente ofereceu, além de inúmeras penitências internas, os externos, da escuridão e de não ser capaz de se mover, para destruir a escuridão e a imobilidade geradas pela vontade humana. Então, aquela escuridão, Jesus sofreu tudo voluntariamente. É isso que está falando, que Jesus poderia, se não quisesse sofrer, ele sairia do ventre de Nossa Senhora, ele sairia da cruz. Mas ele quis sofrer voluntariamente para destruir a vontade humana, né? Para destruir a escuridão da vontade humana, né? Com a luz dele. É bom parar e meditar neste ponto por um longo tempo e perguntar a si mesmo em que e quantas coisas você está imóvel, sem progresso, estagnado, paralisado, sem crescimento. Né? Então, perguntar a si mesmo que se você estiver sem progresso, estagnado e paralisado, está falando para meditar por um longo tempo, né? Precisa ver que você está na escuridão da vontade humana, né? E não a luz da vontade divina. O significado da penitência. É bom passar algumas palavras por ocasião desta primeira penitência externa de nosso Deus e Senhor, sobre o valor e significado da penitência cristã. Sua alma, claro, é o amor de Deus e do próximo. As três intenções pelas quais Jesus agiu e que ninguém pertencem àqueles que atuam na vontade divina foram a maior glória do Pai, a salvação das almas e a reparação dos pecados. E um de seus sentidos fundamentais é reparar, com um ato igual e oposto, os danos e males causados e gerados pelos pecados, isto é, pela vontade humana. Por que ficar no escuro e parado? Porque isso cria a vida da vontade humana. E para destruir esse mal, torná-la impotente, o Filho de Deus teve que levá-la para si mesmo, vivê-lo com amor e oferecer ao Pai a destruição da imobilidade e escuridão geradas pela vontade humana. Os filhos da vontade divina, que são pequenos sóis no divino sol,
fazem a mesma coisas e idênticas. Né? Então aqui ele está falando que, né, que os filhos são pequenos sóis, fazem as mesmas coisas que Jesus fez, idênticas. Então, onde tinha escuridão, Jesus levou a luz, deu glória ao Pai, reparou, né, ao Pai, e santificou, né? Então ele fez atos opostos, né? Ele tomou sobre si, né? Tomou sobre si para trazer, né? Ó, aqui, ó, vivê-lo com amor, oferecer ao Pai a destruição da imobilidade, mas é aqui que ele fala aqui para cima aqui, né? Então glorificar o Pai, reparar o Pai e santificar as almas, né? Então, os filhos da divina vontade é, é para fazer a mesma coisa. Aqui ele vai dar exemplo. Alguém faz a comunhão sacrílega, ousando deixar o divino Cordeiro descer sobre a língua imunda e a alma imunda, faz penitência de reparação. Então, assim, como que você vai fazer penitência de reparação? Numa hora da comunhão sacrílega. Eu fui na missa agora há pouco. E eu lembrei disso, porque eu já tinha lido um trecho hoje sobre os sacramentos, né? E Jesus estava reclamando sobre todos os sacramentos que ele deixou como salvação, né? Como uma salvação, tudo, sobre cada eh, sacramento que as pessoas estavam usando mais para ofendê-lo, né? Do que para se santificar, né? Então a gente vai lá na missa, recebe a comunhão. Naquele momento você pode, né? Adoro, né? Você vai adorar pelos todos que não amam, que não creem, né? Então você pode elevar os seus pensamentos, dizer eu te amo, né? Nesse trecho Jesus estava falando para Luísa colocar cada um eu te amo dela num batizado que não foi realizado, que foi para ofender, né? Numa crisma. Ele falou de todos os sacramentos, no matrimônio. Ele falou do sacerdote. Então, ele falou de todos. Então, cada situação em que a gente estiver vivendo, né? Por exemplo, vai num batizado, lembrar, né? Lembrar, coloca o teu eu te amo por todos os batismos. Eu pensei em todos, né? Porque eu estava lendo o trecho, então eu falei eu te amo em todos. Mas no nosso dia a dia, a hora que a gente participar, né? De alguma coisa que nos faz lembrar dessas coisas, né? A gente coloca o nosso eu te amo. Te adoro por todos aqueles, né, que não creem, não querem, não adoram, né? Então, assim por diante. Atos de adoração reparativa são feitos, os pecados impuros se espalham, jejuns e mortificações são oferecidos, e assim por diante. Não há nada contraindicado ou prejudicial à alma ao fazer essas coisas, desde que a discrição seja usada e a pessoa esteja sob a obediência do Pai espiritual. Tudo isso, evidentemente, não tem nada a ver com o conceito de punição, que é completamente estranho à tradição católica. Reparação e expiação para si e para os outros, nada mais. E grande semelhança com o nosso Mestre. A Madonna, como está bem demonstrado, explica, e ela pediu em Fátima. Ela quer e gosta de toda oferta. Na verdade, não há oferta que ela não goste, nem sacrifício que ela não aceita. Tão importante e grande a missão divina de reparar os pecados cometidos pelos homens. Então é isso, né? Conforme você vai vivendo, né? Você vai se lembrar, né? E agradecer, né? Lembrar de tudo, né? O Filho da Divina Vontade, ele é tudo, na verdade. Né? Se ele tem uma água para beber, ele agradece e repara por todos aqueles que não agradecem. É tudo. Na verdade, é tudo, né? É, então é isso. Aqui ele está falando de mortificação, de coisas, mas a gente não fica muito na divina vontade. Por exemplo, estou com sede nesse momento. E aí eu lembro de quando Jesus passou sede.
né? Mas eu não vou procurar ficar com sede. Por exemplo, eu vou ficar agora 3 horas sem beber água para me mortificar. A gente não procura coisas, né? Porque é a divina vontade que tem que nos trazer, né? Porque a gente tem que deixar Jesus atuar livremente em nós, né? Então, nesse momento agora, eu tô sentindo sede, né? Eu tô aqui, vou ter que esperar, né, terminar toda a meditação aqui, antes de tomar água. Então, tô lembrando disso, né, da água, por exemplo, veio, né? Nossa, tô com sede. Ai, me una a Jesus, né? Quantas vezes ele passou sede, né? E a gente vai se unir nos atos, né? Os atos nossos com o de Jesus, né? Quantas pessoas não agradecem e vai fazendo, né, pequenos gestos, né? O grande mal produzido pela vontade humana. Aqui estão os produtos da nossa vontade: mares de amargura, de infelicidade, de pobreza, em que permanecemos oprimidos e dos quais não sabemos sair. Lembremo-nos sempre, meus queridos filhos, que a fonte da nossa tristeza, infelicidade e amargura não vem de fora de nós, como Jesus explica no Evangelho. Não o que entra no coração do homem contamina, embora referindo-se à comida e bebida, mas a frase analogia é aplicável no sentido que estamos explicando, mas por dentro de nós, que sai do coração do homem contamina, acrescenta Jesus. Então a nossa tristeza é interna, né? Tudo que as nossas amarguras, a nossa infelicidade é interna, a partir do qual os males dos atos de nossa vontade que atuam como geradoras e criadoras de amargura, tristeza, infelicidade, tudo aqui que já falou ali em cima. Já incontáveis misérias em tua infinita facetas. Alguns exemplos de vontade humana extraída da supracitada passagem evangélica: fornicações, roubos, assassinatos, adultério, ganância, iniquidade, engano, falta de vergonha, calúnia, orgulho, tolice. Todas essas coisas ruins vêm de dentro e contaminam o homem. Então, assim, o que que vem de dentro, né? Se você é uma pessoa adúltera, né? Você é porque o teu interno, entendeu? A tua mente está alimentada disso, né? Se você ganância, é tudo interno isso aqui. Depois a pessoa externa, né? Vamos supor um assassino. Ele só está externo porque dentro dele ele já tem a vontade, né? E essas coisas é tudo gerado, é a vontade humana que vai levando a pessoa a essas coisas, né? Aqui falou de muita coisa, falou de vergonha, engano, mas tem outras coisas que a vontade humana. Às vezes a gente não é assassino, não é adúltero, não é orgulhoso, sei lá. Acho que a vontade humana deixa todo mundo orgulhoso. Mas eu falo, às vezes você fala, não, mas eu não sou adúltera, não sou assassino, não roubei ninguém, não forniquei com ninguém. Mas a vontade humana também gera muito medo, né? Insegurança. Tem muitas outras misérias, né? Fora isso daqui. E isso tudo vem de dentro, né? Não vem de fora, né? Às vezes algum acontecimento, eles falam que dá um, como diz, né? Um gatilho mental, né? Mas isso é a gente que cria dentro da gente, né? A nossa mente vai criando, mas isso é a vontade humana. É, o tolo também é a filha da vontade humana, e seu monstro e sua criatura. Tolice que equivale a usar o intelecto mal com o raciocínio distorcido, até que ele cabe se aproximando da luz. Tente estar entre os poucos. A verdadeira e viva devoção, Filoteia, exige o amor de Deus. Na verdade, não é nada mais que um verdadeiro amor de Deus, não um amor genericamente entendido. De fato, o amor de Deus é chamado de graça, porque embeleza a alma, porque nos faz aceitar a divina majestade. Chama-se caridade porque nos dá força para agir bem, quando atingiu tal nível de perfeição. Portanto, não apenas nos dá força para agir bem, mas nos leva a trabalhar com cuidado, com frequência e prontamente. Então é chamado de devoção.
Os avestruzes não podem voar, as galinhas raramente vibram. As águias, andorinhas e pombos costumam voar com elegância para o alto. Da mesma forma, os pecadores são incapazes de voar para Deus, mas movem-se exclusivamente sobre a terra baixa. As pessoas boas que ainda não têm devoção voam para Deus através de boas ações, mas raramente, lentamente e pesadamente. Pessoas devotas vão em Deus com frequência, prontidão e se levantam. Viver na vontade divina, isto é, no amor de Deus, tanto é a mesma coisa, porque Deus é amor e sua vontade é sempre só amor. É atingir o máximo de devoção verdadeira e viva de que fala o grande doutor e perfeito cumprimento da consagração mariana Totus Tus. Tá falando aqui de devoção, eu não concordo com isso, sabe? Então a divina vontade não é devoção, ela não é uma devoção, ela é vida, sabe? Ele tá falando assim de uma devoção, né? E a gente costuma não falar que é devoção, né? Então isso aqui um pouco, tô lendo, mas essa meditação que tá nesse PDF, mas para mim não tá entrando muito, sabe? Né? Eu sei que a consagração Totus Tus, ela é muito importante, porque eu fiz ela. E ela é tipo um preparatório, sabe? Para a gente entender a divina vontade. Mas a divina vontade não é devoção. Eu não sou devoto da divina vontade, né? Eu sou filho, eu sou amante da divina vontade. A divina vontade, ela é o meu motor, né? Então hoje eu estava lendo uns trechos e Jesus estava falando até assim, pessoas, mas vem da boca de Jesus, né? Se eu falar isso para quem não conhece o livro do céu, vai falar assim que eu tô maluca, né? Porque Jesus fala assim que a divina vontade, a Luísa estava sobre a Eucaristia, né? E Jesus falou assim que a divina vontade é mais do que a Eucaristia, do que a hóstia consagrada. Aí você assusta, né? Ele falou, não, porque é o sacramento dos sacramentos, porque Jesus ele só se doou todo na Eucaristia, que contém tudo, ele, porque a divina vontade, entendeu? Ele estava cumprindo a divina vontade. Divina vontade que quis, entendeu? Então ele fala, ela é primeira. Então sempre a divina vontade é a primeira. Não é devoção, não sou devoto a ela, né? Ela é a minha vida, né? Então eu não concordo muito assim. Né? Chame a santidade poucos e abraçam, muito poucos de fato, tentamos estar entre os poucos. Assim, a gente sabe também que poucos mesmos vão entender o que é a divina vontade e vão abraçá-las, né? Mas ele está falando de devoção, tá? Eu não, só estou falando que eu não concordo, né? Sou devoto, não sei, né? Então, a alma, aqui a oração da alma. Santa Mamãe, ó que sorte você tem! Você é a verdadeira abençoada entre todas as mulheres. Por favor, para aquelas alegrias que você experimentou quando agarrou Jesus ao seu seio e quando lhe deu o primeiro beijo, que por alguns momentos me deu o pequeno Jesus aos meus braços, para que eu lhe dê o meu beijo, dizendo que eu sempre juro amá-lo e que eu não quero saber nada mais que a sua vontade divina. Então a gente entende, né, que não é devoção, é vida. Então é a tua vida toda, é a tua alma toda, né? Então é bem diferente, né? Folha diária. Hoje, para me honrar, você virá para beijar os pezinhos do menino Jesus, e você lhe dará sua vontade em suas mãos, para fazê-lo brincar e sorrir. Então, aqui é, né, a gente imaginar os pezinhos ali de Jesus e, e você dar a sua vontade nas mãos dele para ele brincar e sorrir.
né? Para ele ficar feliz, alegre. Jaculatória. Minha mãe, fecha o pequeno Jesus em meu coração, para que eu possa transformar tudo na vontade de Deus. Minha mãe, fecha o pequeno Jesus em meu coração, para que eu possa transformar tudo na vontade de Deus. Minha mãe, fecha o pequeno Jesus em meu coração, para que eu possa transformar tudo na vontade de Deus. Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiat.